Vocês, aqui é o mesmo. E hoje, pessoal, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, que hoje vai ser o vídeo react de novo sobre o do Você Sabia, já dá pra ver aí em cima, né, com o título Os Aterrorizantes Insetos Gigantes. Como era a Terra antigamente? Era como era a Terra no passado, né? Antigamente, passado é a mesma coisa. Mas simbora. Play. Imagina tá de boa andando na floresta Baixa, e dar de cara com uma libélula do tamanho de um urubu. O tamanho de um urubu? E libélula faz mal, por acaso? Tá, pode continuar com a carreira que eu gosto do Você Sabia, mas vamos lá. Um escorpião marinho maior que um ser humano. Parece até coisa de filme de terror, né? Mas alguns anos atrás isso era real. Alguns anos atrás? Um bocado de ano. Há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos. No passado, a Terra era dominada por criaturas colossais, como dinossauros, animais aquáticos e até mesmo os insetos gigantes. Mas por que esses insetos eram tão grandes? E o que... Por que tá insetos gigantes? Eu só tô vendo mini insetos voando e outros esses insetos gigantes parecem na edição. Tô brincando, tá? aconteceu para eles sumirem? E será que esses insetos gigantes poderiam voltar a existir? Hoje então vamos viajar no tempo. Tomara que não, né? Meu Deus, que cara é essa, Lucas? Lucas com K, inclusive. Belo nome. Mas tá bom, vamos nessa. E descobrir juntos os assustadores insetos gigantes do passado. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Sou inscrito. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Ah, mas ele não tem 46 milhões de inscritos, mas tá bom, né? Não era pra não ter 37, era pra 46. Tá bom, né? Tá, vamos parar de enrolar, porque já tem 2 minutos de vídeo. E quanto de vídeo aqui na vida real? 51 segundos. Bora pro vídeo então, puxa a vinheta. Os insetos gigantes. Se a gente entrasse numa máquina e voltasse no tempo para cerca de 300 milhões de anos, chegaríamos ao período Carbonífero, uma era onde os insetos governavam o mundo. Mas eles não eram como a gente conhece hoje, pequenininhos. Eles eram verdadeiros monstros. Então existiam libélulas gigantes. Eu acho que antigamente, no tempo carbonífero, que inclusive já lembro todo entrou. Então, inclusive, eu acho que esses insetos gigantes viveriam. Meu Deus, palavra difícil. Português é a língua mais complexa do mundo, velho. Que isso? Mas eu acho que a metade desses insetos moram, mas, né, mais fácil, né? Moram na Austrália. Entendeu? Piada? Não. Vamos continuar o vídeo. Mais de 70 centímetros. Caraca, nesse período, você também poderia encontrar facilmente um escorpião que poderia passar de 1 metro de comprimento, tipo o tamanho de um cachorro, tá ligado? E também centopeias que poderiam chegar a 2,5 metros de comprimento. Credo, só de pensar, é uma cobra? Meu Deus. Mas a pergunta é, por que naquela época esses bichos eram tão grandes? O segredo pra isso... Não sei, por quê? Isso, galera, está no ar, literalmente. No ar? No ar? Simplesmente o oxigênio que a gente respira? Então tá bom, né? Naquela época, a atmosfera do planeta era muito diferente e o nível de oxigênio era muito maior, chegando a 35%, comparado aos 21% que temos hoje. E isso fazia toda a diferença. Não sei se vocês sabem, mas os insetos, eles não respiram como nós. Eles usam um sistema de tubos chamado traqueias, que levam... Eu descobri isso com um polvo, né? Com um polvo, eu descobri isso com um polvo ou com uma lula. Os bichos ali igualzinho. Eu acho que era o polvo, né? Não, era a lula. Eu descobri isso com lula. Oxigênio diretamente eu para... descobri a traqueia com 8 anos. Eu descobri só com uma lula mesmo. Seus tecidos. Quanto mais oxigênio no ar, maior eles podiam crescer. Porque assim o corpo conseguia absorver oxigênio suficiente para alimentar um organismo gigante. E por conta do seu tamanho do oxigênio, com menos predadores, eles cresceram e se multiplicaram sem controle. Nossa, que besouro gigante, né? Mas segundo um estudo recente, alguns cientistas acreditam que esses insetos tinham que crescer tanto para que não fossem envenenados pelo oxigênio. Como se fosse uma adaptação do corpo, né? Uma forma de se manterem vivos. Isso até os vertebrados começarem a dominar. E como tudo na natureza... Legal, os vertebrados começaram a dominar. Mas não existiam vertebrados nessa época?
Eu acho, né? Essa era chegou ao fim. Bom, e agora então vamos conhecer alguns desses insetos que seriam resistentes à sua chinelada. Considerado como o maior inseto que já existiu, um milípede chamado Arthropleura aterrorizava o período. Segundo o fóssil de um milípede gigante que foi encontrado em uma praia no norte da Inglaterra, essa criatura poderia ter 55 centímetros de largura e 2,63 metros de comprimento. Que isso? Tipo do tamanho de um carro. Podendo pesar até 50 quilos. E isso o tornaria o maior invertebrado conhecido de todos os tempos. Esse fóssil desse inseto gigante foi encontrado em 2018 e teria vivido há cerca de 326 milhões de anos atrás. Isso daria mais ou menos 100 milhões de anos antes do surgimento dos dinossauros. Outro gigantesco... Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, vendo? Olha que legal. Eu esqueci de colocar... Meu Deus. Eu esqueci de colocar no modo... Não perturbar. Pronto. Eu ativei o modo perturbar. Eu acho, né? Que não vi que horas ele vai parar, né? Mas tá bom. Eram as libélulas gigantes. Que ao invés de pousar no mato, ela poderia facilmente pousar na sua cabeça. Elas podiam ter corpos de 40 centímetros de comprimento, com as envergaduras das asas chegando a 60 centímetros de comprimento. Segundo alguns pesquisadores, essas libélulas gigantes poderiam se alimentar de pequenos animais, como por exemplo os sapos, esquilos ou outros animais que existiam naquela época que tinham mais ou menos esse tamanho. Agora, galera, se liga aí nesse fóssil que foi encontrado e comente Parece um grilo ou um louva-a-Deus, mas parece mais um grilo, né? aqui embaixo que inseto é esse. Um grilo, um louva-a-Deus gigante. Já sabe qual é? Pois é, isso daí era uma barata gigante, galera. Mas tem nada a ver, véi. O fóssil foi encontrado na cidade de Mafra, em Santa Catarina, e tem aproximadamente 300 milhões de anos. E nesse local não foi encontrado só um, mas vários fósseis de baratas gigantes. Não dá pra saber exatamente o tamanho, mas poderia passar facilmente aí de um palmo. O seu chinelo não ia fazer efeito contra ela. Era mais fácil ela pegar seu chinelo e te matar, mano. Caraca! Oi, louco! Meu Deus! Aqui. Meu Deus, deixa eu ler. Peraí, né? Quero ler. O seu chinelo não ia fazer efeito contra ela. Era mais fácil ela pegar seu chinelo e te matar, mano. Caraca! Oi, louco! Deixa eu ler. Pentecopterus. Meu Deus, eu sei ler. Nossa, esse ponto de interrogação parece que tá girando, mesmo que tá parado. Eu sei ler. Só que é difícil falar isso daqui, velho. Pentecopterus. Eu falei certo? Louco. De todos esses insetos, o que me deixou com mais medo é esse daqui que vamos mostrar agora. O escorpião gigante marinho. Esse carinha podia chegar a 2,5 metros de comprimento, com presas com mais de 40 centímetros. Você tá doido? Esse escorpião era praticamente, então, do tamanho de um jacaré. Segundo os registros fósseis, esses escorpiões pertenciam aos maiores predadores marinhos daquela época. Também pelo tamanho, né? Naquela época, alguns desses gigantes ocupavam o mesmo lugar na cadeia alimentar do que os tubarões brancos modernos hoje em dia. Era medonho mesmo, naquela época, eles eram equivalentes aos tubarões. Então, se você tem medo de tubarão, você vai ter medo desse negócio aí. Eles poderiam usar seus gigantescos membros dianteiros para te garrar, armando como garras para as presas depois começar a destruir tudo, cara. Agarrava e depois esmagavam em estruturas que pareciam com dentes. Parece um tubarão com, sei lá, uma armadura, tá ligado? Foram encontrados fósseis desses na Austrália e também na Europa. Nossa, e se a na Austrália, né? 100 pés. Hoje em dia já é grande. Nem se chamava centopeia, se chamava milpeias. Podendo chegar a 2,40 metros de comprimento. Se liga aí na comparação de um humano do lado desse inseto. 1,75 m. Olha isso, velho. Tá maluco. Mas o que você faz pra matar um negócio desse? Virou amigo. Tá com uma bomba. Eu viro amigo. Se ele não quiser virar amigo com você aí... E apesar do seu tamanho, esse animal era muito importante para o ecossistema daquela época. Eu pareço ser comparado a nada esse bicho, porque eu tenho 1,27 m, sou baixinho. Pois seus hábitos alimentares ajudavam o solo, pois com as suas interações com plantas e outras criaturas, contribuía para o antigo ecossistema. Legal, hein? Olha o tamanho, velho. Hoje em dia, a centopeia tem 25 centímetros, tá ligado?
Aí tem outras maiores, com 90 centímetros. Essa aqui tinha 2,5 metros. Mas esse bicho era do bem, apesar do seu tamanho, consumia apenas plantas. Assim reciclava o nutriente do solo. Tá, mas o que aconteceu então com esses insetos? Por que eles não são tão grandes hoje em dia? O primeiro ponto é a queda do oxigênio. Com a evolução das plantas e mudanças climáticas, o nível do oxigênio caiu. E os insetos gigantes... Há 300 milhões de anos, 35% de ar. Hoje em dia, 21. Em 2400, não sei o que, tô brincando. 2200, 20. não conseguiram mais sobreviver. Coitadinhos, bem feito. Outro ponto foi a ascensão dos vertebrados. Répteis e anfíbios predadores surgiram e começaram a se alimentar. Cobra é um réptil, né? Répteis, faz parte dos répteis. Tartaruga é um réptil? Acho que é, né? Porque o casco é junto com a tartaruga, né? Eu acho que nada a ver, mas tá bom. Esses insetos gigantes. O terceiro fator foi a mudança no ecossistema, pois o mundo sempre está em transformação, favorecendo assim criaturas menores e mais ágeis. A tendência é que com o tempo os gigantes vão sumindo, pois eles precisam de mais oxigênio, de mais alimento, de mais coisas para se manterem vivos. Mas mesmo assim temos insetos gigantes, podemos dizer, hoje em dia. Como, por exemplo, o bicho-pau, que pode chegar a 60 centímetros de comprimento. Caraca! Meu Deus do céu! Caraca, o bicho-pau é gigantesco. Inclusive, falando de bicho-pau, lembrou aquela cena do Falei sobre insetos falantes. Começa com a formiga, aí tinha o bicho-pau. Aí o Nando, que é o Gabriel, né? Que é o Gabriel Dearo, falava, outro bicho-pau. Mano, aquele bicho-pau parecia ser pequeno, mas meu Deus do céu. E, além daquele ser pequeno e magrinho, meu Deus, esse daqui é bem diferente. Meu Deus. É altão e grosso. Caraca, velho. Aquele duvida de insetos, sabe? Tem também o besouro titã da Amazônia, que pode medir 16 centímetros. Isso é muito grande para um inseto. Imagina a força desse besouro. E também, galera, existem várias centopeias gigantes. Não daquele tamanho, né? Mas que podem até caçar pequenos roedores atualmente. Então, da próxima vez que você ver uma barata voadora, pegue o seu chinelo, dá uma chinelada e agradeça. Pois lembre-se, ela poderia ser muito maior. Maior que uma raquete de tênis. Mesmo assim, com a pá, sabe? Com a arma. Com a pá também faz sentido, mas com a arma... Eu não tenho arma em casa. Lança-chamas. E se você pudesse viajar no tempo, você teria coragem de viajar para essa Não. época e conhecer esses insetos gigantes? Não. Ou você viajaria para uma outra época, ver outras coisas? Deixa aqui nos comentários onde você iria. Se curtiu esse vídeo, já se Eu iria inscreva na no casa. canal para não Que piada ruim, hein? perder as próximas atualizações e também ative o sininho, beleza? Porque assim, quando sair vídeo novo, você vai receber a notificação. Mas tem um probleminha, você sabia? Você cresce lento, porque, meu Deus, que cara bonito, hein, Daniel? Você cresce lento, você sabia? Porque você demora um mês, praticamente um mês. É sério, um mês. Só olha, você sabia? É praticamente um mês pra postar pelo menos um vídeo, olha isso. 6 vídeos bizarros pra você não assistir sozinho, é sério. Um mês. Imagina o próximo vídeo, vai ser, sei lá, em dezembro. Desculpa. Aqui então, vamos ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, pelo vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau, então. Falou.